Você chega na ensolarada Califórnia e sai para fazer uma trilha nas montanhas de Santa Lúcia. Lá você tem uma sensação estranha e desagradável, como se alguém estivesse te observando. Você olha em volta, mas não vê uma única alma. Aí é quando você olha para o topo de uma montanha distante à sua frente e seu coração dá aquela acelerada. Lá no alto, no pico, você consegue ver o contorno de uma figura humanoide gigante, com os braços estendidos e um magnífico arco-íris completo ao redor. Esta figura misteriosa está toda vestida de preto. Você não consegue distinguir nenhuma expressão facial ou detalhe, mas dá para ver como ela se move. Aí ela desaparece bem diante dos seus olhos. Parabéns! Você acabou de testemunhar os Observadores das Trevas. Um fenômeno que tem assustado os trilheiros nas montanhas da Califórnia por mais de 300 anos. Mesmo agora, os cientistas não conseguem achar uma explicação exata para essa aparição misteriosa. O que sabemos é que é completamente natural, provavelmente. Uma teoria afirma que não existem silhuetas de forma alguma. O cérebro humano apenas vê imagens criadas pelas sombras que as nuvens projetam nas montanhas. Ao longo dos séculos, as pessoas vêm compartilhando histórias sobre essa lenda e suas mentes começam a visualizá-la, construindo imagens reconhecíveis. O mesmo pode acontecer com você, como quando vê os contornos de um rosto humano em uma torrada ou a forma de um cachorro em uma nuvem que passa. A explicação científica mais aceita é o que é chamado de espectro de Broken. Ele acontece quando a luz do sol é distorcida por gotículas de neblina ou nuvens. Isso explica o arco-íris em torno dessas figuras. Quanto à sombra, ela é apenas o seu próprio ser esticado e projetado nas montanhas diante de você. Afinal, essas figuras geralmente aparecem quando o sol está atrás de quem está vendo. Naturais ou não, as figuras misteriosas que desaparecem te assustam. Então você segue para o leste e chega a um deserto. O sol escaldante bate em suas costas. Não há nada por centenas de quilômetros ao redor. É difícil acreditar que esta planície seca e sem vida já tenha sido o fundo de um lago. Você percebe uma longa trilha na areia, como se alguém estivesse empurrando ou arrastando algo muito pesado pelo chão. Você segue a estranha trilha e no final encontra uma única pedra grande. Mas por que alguém arrastaria uma pedra pesada pelo meio do deserto? Mas nada tocou esta pedra, ela se moveu sozinha. É um fenômeno chamado rochas deslizantes. Todo inverno, gelo cobre o solo neste local. Quando sopra um vento bastante forte, a pedra começa a deslizar pela superfície escorregadia. Depois que o gelo derrete, tudo o que resta é uma trilha sinuosa atrás de uma única rocha solitária. Bem, para escapar do sol escaldante da Califórnia, vamos para a Antártica. Neve, gelo e mais sol ofuscante. Sim, é um deserto também. A claridade quase cega. Você aperta os olhos e, ao longe, vê algo vermelho saindo daquele branco infinito ao redor. Conforme você se aproxima, percebe que é uma cachoeira. Uma cachoeira vermelha sinistra jorrando da geleira. Voam respingos em todas as direções, manchando a neve branca. Mas não se preocupe, essas chamadas cachoeiras de sangue não são nada disso. Milhões de anos atrás, uma geleira se formou sobre uma lagoa e bloqueou o acesso à luz do sol, calor e oxigênio. Então a lagoa conseguiu romper a geleira com um pequeno fio d'água. Quando essa água salgada com altos níveis de ferro encontra o oxigênio, cria aquela cor de ferrugem escarlate. Esta é a única cachoeira desse tipo no mundo. Agora, na cidade de Taos, no estado de Novo México, nos Estados Unidos, os habitantes locais ouvem um zumbido estranho todos os dias. Mas nem todos eles. Por alguma razão, apenas cerca de 2% dos moradores conseguem ouvir o som. Algumas teorias sugerem que ele é causado pela acústica incomum do local, outras atribuem isso a alguma alucinação auditiva ou mesmo a algo mais sinistro. Sons inexplicáveis acontecem em outros mundos também. Em 2020, o astromóvel de Marte registrou um zumbido estranho vindo do planeta vermelho. É um zumbido silencioso e contínuo, que às vezes flutua por causa de martemotos, ou seja, os terremotos de lá. De volta à Terra, iremos para as quentes florestas tropicais do Sudeste Asiático. Você vê uma árvore que parece que alguém derramou tinta em cima dela, mas o eucalipto arco-íris foi pintado pela natureza. Sua casca incomum muda de cor com o tempo, como um caleidoscópio. Seu tronco começa com um tom verde brilhante, depois vermelho, laranja, roxo e finalmente marrom. Então, o ciclo colorido começa novamente. Um dos maiores mistérios da natureza é o raio globular. Ele é uma esfera brilhante azul, laranja ou amarela que aparece durante uma tempestade. Muitas testemunhas dizem que ouviram um som sibilante e sentiram forte odor com ele. O primeiro relato de um raio globular
o descreveu entrando por uma janela e desaparecendo. Como acontece com qualquer mistério, os cientistas não sabem explicar a causa exata. Uma teoria popular é que um raio comum atinge o solo e causa uma reação entre o oxigênio e os elementos vaporizados do solo. Os raios globulares ocorrem frequentemente durante terremotos, quando geralmente assumem a forma de uma chama azul que sai do solo. Esse fenômeno acontece em todo o mundo, mas até agora ninguém conseguiu tirar uma foto dele. Existe um vulcão muito inusitado em Java. Se você for lá à noite, verá uma chama azul queimando saindo do solo, junto com a lava azul brilhante escorrendo. É incrivelmente quente, mas na verdade não é lava. Todo esse azul é dióxido de enxofre, que escapa pelas fendas do vulcão e pega fogo. Ele também se condensa e parece lava azul escorrendo pela montanha. Assim que chega ao deserto do Namibe, você imediatamente percebe algo muito estranho. Espalhados pelos campos secos, existem círculos quase perfeitos de terra onde nada cresce. Essas bolas enormes são chamadas de círculos de fadas e... adivinhou? Ninguém sabe realmente a causa. O culpado mais provável são os cupins que comem a grama ao redor da colônia subterrânea deles. Isso também pode explicar os tamanhos diferentes dos círculos. Os insetos continuam a comer à medida que a colônia se expande, mas eles param antes de invadir uma colônia vizinha. As manchas onde você vê grama mostram uma espécie de limite que separa diferentes populações de cupins. Assim diz a teoria. E vamos para o Lago Hillier, da Austrália. Seus olhos não te enganam. Sim, esse lago é rosa chiclete, e ele é perfeitamente seguro para nadar. Essa poça rosa gigante é um lago salgado, e não é o único desse tipo no mundo. Os lagos salgados são rosados por causa de uma espécie de alga e outros micro-organismos que vivem neles. Eles produzem um pigmento vermelho para se proteger do sol, o que é único no Lago Hillier. Porém, é que a água ainda fica rosa, mesmo se você a pegar em um copo. E também permanece rosa brilhante durante todo o ano. O mesmo não pode ser dito de outros lagos assim. O Japão é o berço de um dos vulcões ativos mais famosos do mundo. Ele é especial, pois cria um fenômeno natural incrível: as tempestades sujas. O vulcão frequentemente expele uma nuvem negra de fumaça, cinzas e relâmpagos. Durante uma tempestade normal, cristais de gelo colidem uns com os outros, causando descargas e criando relâmpagos. Em uma tempestade suja, em vez de cristais de gelo colidindo, são partículas de cinza vulcânica que colidem. Uma noite tranquila na praia. As ondas quebram na costa e brilham em um azul neon. Mas não é a água que está brilhando, são as criaturas que vivem nela. Este fenômeno é denominado bioluminescência. O plâncton e as algas liberam esse brilho quando as ondas os perturbam. Alguns peixes, lulas e crustáceos também podem emitir luz neon para atrair presas. Estamos sem tempo para caminhar pela orla curtindo o show de luzes naturais. Depressa, estamos indo para o mar aberto. Não há tempestade nem vento, é por isso que é tão surpreendente quando se vê uma onda enorme do tamanho de 5 andares repentinamente varrer as águas calmas. Ela quase vira o seu barco, mas, assim como ela chega, desaparece em um instante. O que foi isso? Esse perigo imprevisível e ainda inexplicável é chamado de vagalhão. Uma teoria de como eles se formam diz que a superfície do mar encontra um forte vento contrário. Mas lembre-se, você não sentiu nenhum vento soprando. A teoria número 2 é a mais aceita. Diferentes ondas se combinam para formar uma grande. É algo chamado vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas se acumulam e trocam energia cinética. Entre todas as ondas, haverá uma que absorve a energia das outras como se fosse um vampiro. Quando muita energia é acumulada, ela é liberada na forma de uma onda gigante. Você está no deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos lugares mais secos da Terra. Mas este deserto tem um belo segredo. A cada 3 a 5 anos, flores surgem do nada. É tão famoso que também é chamado de deserto florido. As sementes estão espalhadas no chão, esperando um pouco de chuva. Quando o deserto recebe água suficiente, cerca de 200 tipos de flores brotam. As areias amareladas do Atacama ficam roxas, brancas, verdes e até cor-de-rosa. Outro fenômeno místico que pode ser visto no deserto é chamado de cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora amplifique este efeito 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. Realmente parece as cataratas do Niágara, só que não há uma gota de água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma iminente tempestade de areia.
Anéis de fadas, também conhecidos como círculos de fadas ou anéis de duendes, são misteriosos círculos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que eles formam esse círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que a dança das fadas queimaria o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente no local. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos mais estranhos da história: uma chuva vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, uma chuva vermelha começou a cair sistematicamente por várias semanas. Pesquisadores descobriram que essa chuva incomum é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam lá. Eventos como esses são um tanto perturbadores. Aqueles que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o Vale de Hesdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes, brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. As luzes aparecem tanto de dia quanto de noite. Certa vez, nos anos 80, elas foram vistas de 15 a 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hesdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de uma hora. Elas se movem parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que elas ocorrem devido ao pó de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves mal identificadas. Donuts de neve é uma das atrações meteorológicas mais raras de se ver, com condições climáticas perfeitas necessárias apenas para criá-las. Encontrados em qualquer área de montanha coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, a temperatura, a neve, o gelo e a umidade precisam trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Uma vez que ela para de rolar, pode ter o tamanho de uma bola de beisebol ou mesmo de um pneu de carro. Tudo depende da força do vento. Um donut de neve recém-formado não dura muito tempo, então apresse-se com essa câmera e cuidado com a cabeça. Você consegue acreditar que existe um lugar na Terra com um ecossistema e atmosfera semelhante a outro planeta? Bem, comece a acreditar. A caverna Movile, localizada no sudeste da Romênia, permaneceu fechada em completa escuridão por 5 milhões e meio de anos. Alguns trabalhadores descobriram a caverna quando procuravam um lugar para construir. Cientistas fizeram uma abertura para a caverna e descobriram que um ecossistema completamente sustentado prosperava lá dentro. Quando um caminho foi aberto na rocha, passando por vários túneis, os cientistas encontraram um lago de água sulfúrica que fedia como ovos podres. O ar estava cheio de sulfeto de hidrogênio e tinha 100 vezes mais dióxido de carbono do que a atmosfera terrestre. Não é necessário dizer que esse ar é completamente tóxico. O que é ainda mais insano é a existência de um ecossistema próprio nessa caverna, com 33 espécies que nunca foram encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Esta caverna nos dá um vislumbre do que poderia existir em outros planetas, com atmosferas completamente diferentes. Como isso existe na Terra há tanto tempo sem ninguém saber é inacreditável, você não acha? Confira essas árvores. Elas são chamadas de seringueiras indianas. Suas fortes raízes crescem não no subsolo, mas na superfície. Com a ajuda de estruturas e fixadores especiais, as pessoas aprenderam a controlar como essas raízes crescem. Digamos que uma árvore esteja ao lado de uma pequena sanga. Você precisa fazer uma ponte de uma extremidade à outra. Você direciona as raízes em crescimento na direção certa. Com o tempo, elas penetram no solo e se fortalecem sob chuvas sem fim. Demora cerca de 15 anos para uma ponte se formar. Aqui está outra árvore incrível chamada a Árvore da Vida. Cresce no deserto do Bahrein. A árvore fica no topo desta colina arenosa há mais de 400 anos, cercada por quilômetros de areia. O lugar é extremamente quente e não há umidade. Apesar disso, a árvore tem folhas verdes e continua a crescer. Até agora, os cientistas ainda não descobriram como a árvore obtém umidade e nutrientes. Ao redor dela existem apenas lugares com depósitos de petróleo. Os moradores acham que a árvore é sagrada, afinal, demonstra a magia da vida e o poder da natureza. Alguns especialistas têm certeza de que o segredo está nas raízes, que vão tão fundo que podem alcançar fontes subterrâneas de água. Aí está você, dirigindo por horas durante a noite.
Você não teve a mínima chance de dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar as pernas. E aí olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau, espere! Há 3 sóis no céu. Você esfrega os olhos, mas nada muda. Ainda há 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nossa estrela não foi rasgada em 3 pedaços, nem foi visitada por 2 outras estrelas. Isso é chamado de parélio. Ocorre principalmente durante geadas severas. Pequenos cristais de gelo no céu dobram a luz. Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente, é apenas um círculo ao redor do Sol. Você pode até ver um halo à noite também. Basta olhar para uma lâmpada de rua e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, um halo pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz fica ainda mais distorcida, assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você está olhando para o horizonte, o amanhecer começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e, espere, o sol começa a se dissolver no céu. Depois de alguns momentos, tudo fica escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra sua face. Era o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os 3 sóis, só que agora a luz foi curvada verticalmente, não horizontalmente. E em vez do sol real, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Mas o nascer do sol com 3 estrelas no horizonte é real. Não na Terra, porém, mas a 340 anos-luz de distância. Há um sistema estelar em cujo centro se esconde uma estrela com quase o dobro do tamanho do Sol. E há 2 pequenas estrelas orbitando em torno desse gigante. Este mundo estranho também tem um planeta. Entardeceres e amanheceres realmente acontecem com 3 estrelas. Se você trouxesse seu crush para um banco do parque para assistir a um pôr do sol aqui, tudo sairia bem, o que quer que isso signifique. E já que estamos falando dos fenômenos naturais mais desconcertantes, seria um crime não mencionar a neve no deserto. Sim, no inverno de 2018, os habitantes do deserto do Saara, um dos lugares mais secos e quentes do planeta, acordaram e descobriram um espesso manto de neve cobrindo a areia. Em alguns lugares, a camada de neve envolvendo as dunas chegou a impressionantes 38 centímetros. Os meteorologistas, no entanto, tinham uma explicação para esse fenômeno emocionante. Eles afirmaram que as poças de ar frio, combinadas com a precipitação da tempestade mais recente, resultaram em uma queda de neve em vez de chuva. Então, o que você faz nesse caso? Constrói camelos de neve? Uma corcova ou 2?